Olá galera, eu sou a secretária do canal e está começando o canal Cabelli. Mas antes de assistir o vídeo, dê o seu joinha e se inscreve aí. Vai ajudar muito, conto com vocês. Os anos 2000 fizeram parte de um período impressionante para a indústria dos videogames. A época engloba desde a era de ouro do lançamento do PlayStation 2 da Sony até a recente revolução dos smartphones e tablets que mudou completamente o foco dos jogos. Alguns títulos antigos estão em alta até hoje, como League of Legends. Conheça um pouco mais sobre os jogos mais jogados dos anos 2000 até 2017. The Sims de 2000. Até hoje um dos jogos mais vendidos para PC, The Sims foi uma grande surpresa na época e se tornou rapidamente um fenômeno entre os jogadores por causa da divertida simulação de vida. O game foi feito pelo mesmo criador de SimCity, o qual enfrentou uma árdua batalha para lançá-lo, pois executivos da empresa não acreditavam que haveria interesse em um título que parecia uma casa de bonecas virtual, segundo eles. Grand Theft Auto 3 de 2001. A famosa série do ladrão de carros já era popular no PlayStation 1 quando ainda era um game 2D com visão aérea. Porém a grande transformação de GTA em um fenômeno para a indústria dos games aconteceu no PlayStation 2 com o seu salto para o 3D. Pela primeira vez jogadores sentiram que tinham um mundo inteiro aberto para explorar, criar o caos e se divertir da maneira que achassem melhor, sem a obrigação de ser o mocinho. Super Smash Bros. De 2001. O lançamento de Super Smash Bros. Para o Nintendo 64 havia sido uma grata surpresa para o console e mostrava uma Nintendo diferente, capaz de colocar seus preciosos mascotes para brigar. No entanto, nenhum fã esperava que a empresa desse continuidade à série da forma que Super Smash Bros. Melee fez, com um jogo de luta extremamente completo e competitivo que se tornou um dos títulos obrigatórios pelo resto da vida útil do game. Halo Combat Evolved de 2001. Quando a Microsoft decidiu entrar no mercado dos games com o Xbox, muitos jogadores não sabiam exatamente o que esperar da empresa. Halo foi um dos jogos que definiu o que o Xbox se tornaria, uma casa perfeita para games de tiro com multiplayer online. Isso se refletiu além da incrível aventura do protagonista Master Chief e se tornou parte da identidade da marca Xbox, até mesmo no Xbox 360 e Xbox One. Metroid Prime de 2002. Enquanto a Microsoft colhia os louros da série Halo, uma desconhecida produtora da Nintendo, a Retro Studios, preparava-se para revolucionar o gênero FPS com Metroid Prime. Uma verdadeira obra-prima de seu tempo, Prime conseguiu transpor com maestria os melhores elementos da clássica série Metroid para um gênero completamente diferente, sem perder o que tornava os originais tão especiais. The Legend of Zelda, The Wind Waker de 2003. A série da Nintendo estava em alta após The Legend of Zelda, Ocarina of Time para Nintendo 64 e a empresa decidiu dar um caminho completamente diferente em sua sequência. Apesar de enfrentar certa resistência dos fãs, The Legend of Zelda, The Wind Waker inovou com um visual que parecia desenho animado em movimento enquanto ainda contava uma sequência direta do sucesso Ocarina of Time. World of Warcraft de 2004. Provavelmente o maior MMORPG do gênero,
Poucos jogadores devem ter imaginado em 2004 que mais de 10 anos depois ainda haveria tantas pessoas jogando World of Warcraft. O game redefiniu o que usuários poderiam esperar de um MMORPG e atraiu público muito maior do que de costume. Com o tempo as coisas ficaram mais complicadas e o game começou a ter que lidar com uma taxa de êxodo, porém as expansões ainda o mantêm relevante até hoje. God of War 2005. Uma das séries mais marcantes criadas pela Sony, God of War teve origem ainda no PlayStation 2 ao trazer grande aventura épica cheia de mitologia e violência. Com gráficos impressionantes para o console na época, God of War sabia extrair as melhores qualidades do videogame em meio a batalhas insanas enquanto disfarçava as falhas com os ângulos de câmera certos. New Super Mario Bros. 2006. Após mais de 10 anos sem nova aventura original 2D, New Super Mario Bros. Resgatou o mascote da Nintendo em meio a remakes e games 3D e se tornou um dos jogos de maior sucesso do Nintendo DS ao apresentar o encanador para toda uma nova geração. Mario mais uma vez pulava nos cascos de tartarugas como se fossem os anos 80 e 90, porém com nova roupagem que ainda gerou várias sequências até hoje. O Sports 2006. Um game que foi símbolo do lançamento do Nintendo Wii, o Sports acompanhava o console da Nintendo e demonstrava tudo o que ele representava em 5 esportes simples: tênis, beisebol, boliche, golfe e boxe. Com a ajuda do Wii Remote que introduzia controles de movimento aos games, o Sports quebrou barreiras e cativou muitos jogadores que nunca antes haviam jogado em um videogame. Call of Duty 4 2007. Até terceiro capítulo, a série Call of Duty trazia games de tiro em primeira pessoa respeitáveis e com razoável sucesso, porém quando a Infinity Ward assumiu o desenvolvimento de Call of Duty 4, tudo mudou. Chamado de Modern Warfare, o game tirou os jogadores do habitual cenário de Segunda Guerra Mundial e os colocou em uma guerra moderna, mais próxima da realidade global da época, e isso fez a série decolar e se tornar um dos títulos mais importantes da indústria atualmente. Fallout 3 2008. A Bethesda já havia ressuscitado uma franquia clássica com o impressionante mundo aberto de The Elder Scrolls IV, Oblivion, porém foi Fallout 3 que surpreendeu realmente os jogadores. Com cenário pós-apocalíptico, o game mesclou elementos de tiro e RPG para se tornar um dos mais populares da geração passada, que resultou no sucesso de Fallout 4, sequência direta do jogo. Angry Birds 2009. Perto do fim dos anos 2000 a indústria começou a mudar e um dos grandes responsáveis por isso foi Angry Birds. Um simples minigame de arremessar pássaros como se fossem balas de canhão contra construções regidas por física básica virou uma das maiores febres da época. Angry Birds foi a primeira franquia a explorar o poder de plataformas móveis como iOS e Android a ponto de ter mais de 1 bilhão de downloads. League of Legends ou LoLzinho 2009. Se por um lado o mercado mudava nos smartphones e tablets, o cenário de games no PC também estava prestes a chocar um novo subgênero. League of Legends e outros games semelhantes lideraram uma revolução de um novo estilo de jogo, os MOBAs, games altamente competitivos em que usuários assumem o papel de diferentes campeões e enfrentam times adversários. League of Legends é até hoje um dos mais populares entre os MOBAs. Call of Duty
Black Ops de 2010. É um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Treyarch, publicado pela Activision e lançado mundialmente em 9 de novembro de 2010 para as plataformas Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3, Wii e Nintendo DS. Anunciado em 30 de abril de 2010, o jogo é o 7º capítulo da série Call of Duty, e o primeiro situado durante a Guerra Fria. É o terceiro da série a ser desenvolvido pela Treyarch, sendo uma sequência direta de Call of Duty, World at War. Prince of Persia, The Forgotten Sands de 2010. Prince of Persia, The Forgotten Sands é um jogo eletrônico multiplataforma desenvolvido pela Ubisoft, que foi lançado em 18 de maio de 2010 na América do Norte e 20 de maio na Europa. O título é o jogo mais recente da série Prince of Persia, e marca o retorno do enredo iniciado por Prince of Persia, The Sands of Time. As versões para o PSP foram desenvolvidas pela Ubisoft Quebec, enquanto que as versões para PlayStation 3, Xbox 360 e Microsoft Windows foram produzidas pela Ubisoft Montreal com a ajuda da Ubisoft Singapore, e a versão para Nintendo DS pela Ubisoft Casablanca. Batman: Arkham City de 2011. Batman: Arkham City é um jogo eletrônico de ação-aventura stealth, baseado na série de quadrinhos Batman da DC Comics. O game é distribuído para PlayStation 3, Xbox 360 e Microsoft Windows. Foi desenvolvido pela Rocksteady Studios e foi publicado pela Warner Bros. Interactive Entertainment e DC Entertainment. Anunciado oficialmente durante o início da Spike Video Game Awards de 2009. Foi lançado no dia 18 de outubro de 2011 para PlayStation 3, Xbox 360 e para Xbox One com lançamento para PC em 22 de novembro de 2011. E está disponível para a compra. O título ganhou 4 prêmios nos Spike Video Game Awards daquele ano: Melhor Jogo Adaptado, Melhor Jogo de Ação e Aventura, Melhor Jogo para Xbox 360 e Melhor Personagem. Foi lançado para o Wii U no ano seguinte. The Elder Scrolls V: Skyrim de 2011. É um RPG eletrônico desenvolvido pela Bethesda Games Studios e publicado pela Bethesda Softworks. É o 5º jogo da série de Elder Scrolls, seguindo de Elder Scrolls IV, Oblivion. Foi lançado em 11 de novembro de 2011 para PlayStation 3, Xbox 360 e PC. É o primeiro jogo ocidental da história a receber 40/40, nota máxima, na conceituada revista japonesa Famitsu. O jogo conseguiu 3 prêmios no VGA 2011, incluindo o melhor jogo do ano. The Walking Dead de 2012. The Walking Dead é um jogo episódico de ação, aventura, survival horror e drama interativo, desenvolvido e publicado pela Telltale Games. Baseado na HQ de Robert Kirkman, The Walking Dead, o jogo consiste de 5 episódios e uma DLC lançados originalmente entre abril e novembro de 2012. O jogo se situa no mesmo mundo ficcional da HQ, com eventos ocorrendo logo após o apocalipse zumbi no estado americano da Geórgia. Entretanto, a maior parte dos personagens foram criados para o jogo, que é centrado no professor universitário e assassino condenado Lee Everett, que resgata e toma conta da jovem Clementine.
O criador da série supervisionou a criação da história para que ela correspondesse com a HQ, mas deixou a Telltale lidar com a maior parte do desenvolvimento e trama. 3 personagens da série original fazem aparições no jogo: Herschel Green, Shavon Green e Glenn Hay. Halo 4 de 2012 é um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela 343 Industries e publicado pela Microsoft Studios exclusivamente para o Xbox 360. Halo 4 é o primeiro de uma nova trilogia de jogos da série Halo, nomeada de Trilogia Reclaimer. O jogo começa 4 anos depois do fim de Halo 3, e marca o retorno de Master Chief como protagonista, e Aya Cortana. Halo 4 foi oficialmente anunciado em 4 de julho de 2011, na E3 2011. Foi revelado ao mesmo tempo que Halo Combat Evolved Anniversary. Em 26 de setembro de 2012, foi anunciado que o jogo estava completo. O jogo foi lançado mundialmente em 6 de novembro, com exceção do Japão, que recebeu o jogo em 8 de novembro de 2012. Grand Theft Auto V, de 2013. É um jogo eletrônico de ação-aventura desenvolvido pela Rockstar North e publicado pela Rockstar Games. É o 7º título principal da série Grand Theft Auto e foi lançado originalmente em 17 de setembro de 2013 para PlayStation 3 e Xbox 360, com remasterizações lançadas em 18 de novembro de 2014 para PlayStation 4 e Xbox One, e em 14 de abril de 2015 para Microsoft Windows. O jogo se passa no estado ficcional de San Andreas, com a história da campanha um jogador seguindo 3 criminosos e seus esforços para realizarem assaltos sob a pressão de uma agência governamental. O mundo aberto permite que os jogadores naveguem livremente pelas áreas rurais e urbanas de San Andreas. Assassin's Creed 4, Black Flag de 2013. É um videojogo de ação-aventura desenvolvido pela Ubisoft Montreal, juntamente com 7 outros estúdios da Ubisoft. Black Flag é o 6º jogo principal da série Assassin's Creed e uma sequela da história moderna de Assassin's Creed III e uma analepse para a sua história ancestral. Foi editado durante os meses de outubro e novembro de 2013 pela Ubisoft para Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 e Wii U. Far Cry 4 de 2014. É um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa jogado em mundo aberto que foi produzido pela Ubisoft Montreal juntamente com a Ubisoft Redstorm, a Ubisoft Toronto, a Ubisoft Xangai e a Ubisoft Kiev. É o 4º título principal da série Far Cry e foi publicado pela Ubisoft para Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One no dia 18 de novembro de 2014 na América do Norte e no dia 20 de novembro nos territórios EMEA e australianos. O IGN nomeou Far Cry 4 na categoria Jogo do Ano em todas as plataformas disponíveis, exceto Microsoft Windows. Batman: Arkham Knight de 2015. É um game de ação-aventura produzido pela Rockstar Studios e lançado mundialmente 23 de junho de 2015 pela Warner Bros. Interactive Entertainment para PlayStation 4, Xbox One e Microsoft Windows. Baseado no popular super-herói da DC Comics,
Batman, é o sucessor do jogo de 2013 Batman, Arkham Origins, e o quarto e último jogo da série Batman, Arkham. Arkham Knight foi o primeiro da série que teve a classificação M, maiores de 17 anos, atribuída pela ESRB. Estava planejada uma versão para os sistemas UX e Linux, mas foi cancelada em fevereiro de 2016. Dishonored 2 de 2016. É um jogo eletrônico de ação, aventura e furtividade desenvolvido pela Arkane Studios e publicado pela Bethesda Softworks. É uma sequência de Dishonored de 2012, sendo lançado mundialmente em 11 de novembro de 2016 para Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One. Resident Evil 7, Biohazard, 2017. É um jogo eletrônico do gênero survival horror produzido pela Capcom e lançado em 24 de janeiro de 2017 para Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One, com a versão de PlayStation 4 tendo suporte completo para PlayStation VR. É o 11º título principal da série Resident Evil, sendo o primeiro deles a usar perspectiva em primeira pessoa. Então galera, se inscrevam no meu canal e dê uns joinhas aí.